Quando metade de 12 é 7? Nesse vídeo eu vou te mostrar que existe uma solução matemática para esse problema. Olá a todos, eu sou Rafael Miada, mestre em Física pela Universidade de São Paulo, e aqui vai uma charada para você. Quando metade de 12 é 7? Tente pensar um pouco fora da caixa e encontrar uma solução criativa para esse problema. Vou te dar alguns segundos. E aí, conseguiu? Uma resposta possível para esse problema é em algarismos romanos. Bem, 12 em algarismos romanos é x e i, e se você olhar apenas para a metade de cima, você verá v e i, que é 7 em algarismos romanos. Portanto, em algarismos romanos, e pensando geometricamente, metade de 12 é 7. Bem, um amigo meu me fez essa pergunta há um tempo atrás, e quando ele me fez essa pergunta eu não percebi que era uma charada, eu achei que era uma pergunta matemática. E aí na hora eu comecei a me perguntar, bem, existe alguma resposta matemática para esse problema? Existe uma maneira matemática de verdade, né, de que metade de 12 seja 7? E depois de pensar um pouco, eu percebi que sim, existe uma forma de fazer isso, usando diferentes sistemas numéricos ou sistemas de numeração. Sistemas numéricos são simplesmente formas diferentes de você escrever os números, certo? Por exemplo, o próprio sistema romano, né, os algarismos romanos, são uma forma de escrever os números. Eu escrevo x e i e você entende que é 12, caso você conheça as regras do sistema romano. O sistema mais conhecido que nós temos, e claro você conhece muito bem, é o sistema decimal, que conta com 10 símbolos, ou 10 algarismos, ou 10 dígitos diferentes, que são os símbolos de 1 a 9 e o 0. No sistema decimal, partindo do 0, você já conhece a ordem, a gente vai contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí nós esgotamos todos os 10 símbolos do nosso sistema decimal. A regra que nós utilizamos então para contar o próximo número é acrescentar uma nova casa. Nós computamos uma dezena, zeramos a unidade e chegamos no 10, certo? Seguido 11, assim por diante. Não vou te aborrecer com o sistema decimal, eu sei que você conhece muito bem como ele funciona e você já vai entender imediatamente por que eu estou revisando uma coisa tão trivial, uma coisa tão simples. O sistema decimal possui 10 símbolos diferentes, mas nós podemos usar uma regra parecida com a do sistema decimal, mas uma quantidade diferente de símbolos para representar os números. Por exemplo, um outro sistema numérico que é muito famoso é o sistema binário, que conta apenas com 2 símbolos diferentes para representar os números, o 0 e o 1. Esse é um sistema bastante utilizado, por exemplo, para o pessoal que trabalha com computação. Então, para contar esses números, começamos da mesma forma, 0, 1, só que agora a gente já esgotou todos os símbolos diferentes e a gente já vai ter que computar a primeira dezena. E nós chegamos já no 10, ou seja, no sistema binário, o 10 corresponde ao nosso 2 usual. Aqui tem uma piadinha que é bastante famosa entre os matemáticos, entre o pessoal que trabalha com computação também, que é: existem 10 tipos de pessoas diferentes no mundo. Aquelas que conhecem sistemas binários e aquelas que não conhecem o sistema binário. Essa piada valeu o seu like, hein? Deixa aí a sua curtida para me ajudar. Continuando, depois do 10, nós temos o 11, e aí nós novamente já utilizamos todas as nossas unidades, todos os nossos símbolos, e a gente vai computar mais uma dezena. Só que a gente também já utilizou todas as nossas dezenas, né? Nós já tivemos 0 dezenas e uma dezena. Então a gente já vai ter que acrescentar uma centena. E no sistema binário, o 100 é o nosso 4 usual. Percebe que no sistema binário os números crescem muito rapidamente, né? Bem, esqueça o sistema binário, vamos voltar lá ao nosso problema de quando metade de 12 é 7. Você sabe que no sistema decimal, o número cuja metade é 7 é o 14. Então vamos olhar aqui no sistema decimal até o número 14. E agora eu vou te convidar, para encontrar a solução desse problema, a pensar em um outro sistema. Um sistema de base 12, ou seja, um sistema que tenha 12 símbolos diferentes para representar os números básicos, certo? Para representar as unidades. Nós vamos utilizar novamente os números de 0 a 9, isso forma 10 símbolos, e a gente ainda precisa de mais 2 símbolos. A princípio você poderia escolher quaisquer 2 símbolos, por exemplo, você poderia escolher uma florzinha e um raio, mas o pessoal de matemática não tem muita criatividade e eles utilizam A e B. Na verdade, a escolha das letras A e B é para a gente ter uma forma padronizada, né, de escolher esses sistemas. E aí, por exemplo, se eu quisesse um sistema de base 16, além dos números de 0 a 9, nós precisaríamos de mais 6 símbolos e utilizaríamos as letras A, B, C, D, E, F. Além disso, percebe que com isso você já sabe a ordem, certo? Se eu usasse flor e raio, você ia ficar, mas quem vem primeiro, a flor ou o raio?
certo? Então, para a gente já ter uma forma padronizada e com ordem definida. Contando no sistema de base 12, começamos, claro, pelo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só que agora no sistema de base 12 a gente ainda não utilizou todos os símbolos para as unidades, faltam ainda o A e o B. Então nós continuamos A, B. Ou seja, o A no sistema de base 12 é o nosso 10 usual e o B no sistema de base 12 é o nosso 11 usual. Agora sim, nós utilizamos todos os símbolos diferentes e a gente vai acrescentar a primeira casa, a gente vai computar a primeira dezena, chegamos no 10. Portanto, 10 no sistema de base 12 é o nosso 12 usual. Continuando, 11, 12, e então o 12 no sistema de base 12 é o nosso 14 usual. Aqui vem um exercício para você. Claro, a gente poderia continuar contando aí 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. E de novo a gente não acabou ainda as nossas unidades. A gente teria agora o 1A e o 1B. Pergunta aí, deixa nos comentários para testar se você está entendendo do que eu estou falando. O 1B no sistema de base 12 corresponde a que número no nosso sistema decimal, no nosso sistema usual? Deixa aí nos comentários para testar os seus conhecimentos. A conclusão, então, é que o 2 no sistema decimal corresponde também ao 2 no sistema de base 12. O 7 no sistema decimal corresponde também ao 7 no sistema de base 12. Mas o 14 no sistema decimal corresponde ao 12 no sistema de base 12. E agora você já deve ter percebido a resposta para o nosso problema. Sim? No sistema decimal, claro, nós conhecemos, 14 dividido por 2 é igual a 7. Portanto, no sistema de base 12, 12 dividido por 2 é igual a 7. Ou seja, a resposta matemática para quando metade de 12 é 7 é quando nós consideramos os números escritos no sistema de base 12, num sistema que possui 12 símbolos diferentes para representar as unidades. Apenas para finalizar esse vídeo, eu gostaria de mostrar a forma matemática que a gente expressa isso, porque escrever por extenso sistema de base 12 dá muito trabalho. Então, normalmente a gente expressa os números em outras bases colocando um índicezinho subscrito. Então, por exemplo, 12 com índice 12 significa 12 no sistema de base 12. E aí, então, essa conta, 12 dividido por 2 igual a 7 no sistema de base 12, nós escreveríamos como 12 índice 12 dividido por 2 índice 12 é igual a 7 índice 12. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você quiser mais conteúdos sobre matemática, curiosidades, histórias, outras charadas, por favor se inscreva no canal. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Espero que você tenha gostado e até a próxima.